Com o coração cheio de alegria, a gente já se prepara para essa formação, onde a gente vai falar do relacionamento, do contato do Padre Pio com São Miguel Arcanjo, que vai muito além do que a gente pode imaginar, do que a gente conhece. O Padre Pio era muito devoto de São Miguel Arcanjo. Eu queria começar com uma pergunta que fizeram para o Padre Pio. Padre Pio, se ele era devoto de São Miguel, olha a resposta dele para a pessoa que o perguntou. Ai de mim, se não fosse São Miguel, a esta hora você teria visto o Padre Pio debaixo dos pés de Lúcifer. Foi essa a resposta do Padre Pio. Ai de mim, se não fosse São Miguel. Então ele tinha uma devoção grande. Basta a gente começar dizendo que a província, quer dizer, aquele setor da Ordem Capuchinha, que era a congregação a qual pertencia o Padre Pio, aquela província era a província de São Miguel Arcanjo, e recebeu esse nome por quê? Porque lá vizinho, a terra de Fódia, onde vivia o Padre Pio, San Giovanni Rotondo, é um Monte Gargano. Até a própria cidade onde o Padre Pio vivia, Monte Sant'Angelo, é o lugar onde São Miguel apareceu. E San Giovanni Rotondo é o lugar onde o Padre Pio viveu. A distância de uma para outra é de apenas poucos quilômetros, mais ou menos 30 quilômetros de distância, então é muito perto. E essa proximidade é muito intensa também no mundo espiritual. Ninguém sabe quantas vezes o Padre Pio foi a São Miguel Arcanjo visitar o Monte Gargano, lá na gruta onde São Miguel apareceu. Mas conta os relatos que teve uma vez em que o Padre Pio foi lá, essa é a única narração da visita dele, que ele foi com alguns frades, e era um dia de agosto. Agosto é o mês mais quente na Itália. Quem já foi à Itália no mês de agosto sabe o que eu estou falando. Só que o Padre Pio foi, e nesse dia estava fazendo muito frio. Mas o Padre Pio quis descer a gruta, seguindo os passos dos outros irmãos que já tinham ido. E é impressionante, quando a gente vai descendo a gruta, onde São Miguel apareceu lá no Monte Gargano, tem um lugar onde a descida da escada faz uma curva. E tem uma placa e uma imagem de São Francisco de Assis, e lá tem escrito assim: até aqui São Francisco de Assis foi, e aqui ele parou, porque ele não se considerava digno de descer até a gruta de São Miguel. E São Francisco, o maior dos santos, não se considerava digno. Mas aí o Padre Pio nessa hora passou e pediu uma grande união com São Miguel. E ele continuou descendo, e lá nessa gruta ele pôde celebrar a missa, pôde participar, mas ele teve uma experiência mística muito profunda, da qual ele não falou muito em seguida, mas ele conta que foi nesse dia em que ele foi com os estudantes ao Monte Gargano, em que ele recebeu uma revelação interior muito profunda da sua missão futura de sacerdote estigmatizado. Então, a união dele com São Miguel foi muito forte a partir desse momento. Mas não parou aí. Quando a gente vai falar, por exemplo, na sexta-feira a gente vai falar mais sobre a estigmatização do Padre Pio, como eram as suas chagas, como era isso. Mas talvez você não saiba que a estigmatização do Padre Pio aconteceu no dia 20 de setembro de 1918. 20 de setembro, faz você lembrar de alguma coisa? Isso, é a novena de São Miguel Arcanjo, que tinha acabado de começar, de quem ele era muito devoto. E o Padre Pio foi estigmatizado no coro da igreja de Santa Maria das Graças, diante de um crucifixo. Foi lá que ocorreu a estigmatização, mas ao lado havia uma estátua de quem? Uma imagem do Padre Pio. Não, uma imagem de São Miguel Arcanjo, que estava lá no coro, diante daquele crucifixo onde o Padre Pio foi estigmatizado. Então, a união do Padre Pio com São Miguel era muito intensa, e muitas pessoas que procuravam o Padre Pio para fazer uma visita, para se confessar, essas pessoas ele dizia: vai lá e visita São Miguel. Então ele recomendava o culto a São Miguel, e muitas pessoas e comentadores e conhecedores da vida do Padre Pio dizem que aquele misterioso personagem que apareceu quando o Padre Pio foi estigmatizado era o próprio São Miguel Arcanjo. Isso o Padre Pio nunca afirmou, mas muitos dos amigos do Padre Pio,
E muitas das pessoas, dos seus biógrafos, eles reconhecem que muito provavelmente este anjo que veio trazer os estigmas ao Padre Pio era o próprio São Miguel Arcanjo, que faz uma lembrança do antigo estigmatizado São Francisco de Assis. O próprio São Boaventura, doutor da igreja e um dos superiores da ordem franciscana, ele também afirmava que foi o próprio São Miguel Arcanjo quem fez os estigmas no São Francisco de Assis. Então, a união do Padre Pio com São Francisco e com São Miguel Arcanjo é muito grande. E essa união faz parte da devoção do Padre Pio ao mundo angélico. A união do Padre Pio não era somente com o seu padroeiro da sua congregação, padroeiro daquela província, com São Miguel Arcanjo, mas com todos os anjos. E Padre Pio tinha uma grande intimidade com seu anjo da guarda. E ele chamava o anjo da guarda de amigo da minha infância. Essa era a forma como o Padre Pio chamava o seu anjo da guarda. Você que fica pensando, irmão, como é que eu posso chamar o meu anjo da guarda? Chama assim, amigo da minha infância. Eu chamo o meu anjo da guarda de meu amigo. Chamo assim, meu amigo. A imagem do retorno sumiu, irmã. A gente confere só se o pessoal está vendo a imagem, eu acho que sim, não é? Então, pronto, a imagem voltou aqui para mim no retorno, acho que você está vendo aí. Então, Padre Pio tinha uma grande união com seu anjo da guarda e muitas vezes, olha só, como era difícil até para o anjo da guarda, porque a missão do Padre Pio era uma missão de ajudar a Jesus a salvar as almas que tinham um coração endurecido, e por isso ele lutava contra o demônio, como a gente já falou, lutava, e às vezes ele caía por terra, às vezes ele ficava com hematomas e tudo, e uma vez ele ficou com raiva, entre aspas, claro, ele era uma pessoa muito engraçada, mas ao mesmo tempo ele teve um momento de ira, e ele ficou com os braços cruzados, com a cara fechada, e ele que via o seu anjo da guarda, tinha uma convivência íntima, ele ficou e virou as costas, e não queria falar com o anjo da guarda. E aí ele falou assim, você não veio me ajudar, o demônio me bateu essa noite, o demônio veio atrás de mim, e você não veio me ajudar. E aí o anjo da guarda correu, e assim, se desculpando muito, falou, eu não saio do seu lado, eu sou teu amigo, e quando você chegar ao céu, vai ver o quanto eu te amo, mas eu, nessa hora, não pude te ajudar, porque o que você estava passando era da vontade de Deus para salvar as almas, e eu te ajudei com a minha oração. Então, ele não foi diretamente ajudar, mas ele estava intercedendo junto a Deus, para que o Padre Pio passasse aquela prova que não foi fácil. Às vezes, quando a gente passa com uma situação difícil, uma prova mesmo, não é? Esses dias eu passei uma situação difícil, e eu falei no auge da minha situação difícil, eu falei com o meu anjo da guarda, mas anjo, o senhor não está fazendo nada, cadê o senhor que veio me permitir passar por essas coisas? E na mesma hora, eu senti na minha mente uma lembrança, foi igual o Padre Pio. Meu anjo da guarda estava rezando por mim, não que eu não passasse por aquela situação, mas que aquela situação eu tivesse força para passar e que eu aprendesse naquela situação que eu não estou só. Aprende isso você também e deixe esse ensinamento do Padre Pio no dia de hoje marcar o seu dia. Quando a gente enfrenta uma situação difícil, não é porque o nosso anjo não esteja trabalhando conosco, mas é porque aquela situação difícil, ele está intercedendo para que a gente consiga ultrapassar aquela situação difícil, seja a perda de alguém que a gente ama, seja um medo diante dessa pandemia, de que alguém se contagiou, de que pode acontecer comigo, seja o medo de alguma enfermidade, seja o medo de não dar conta de suportar as provas do dia a dia, mas o nosso anjo da guarda está firme ao nosso lado. Ele nos dá força para enfrentar qualquer situação. Ele nos dá força e intercede por nós. Então, essa palavra que o Padre Pio nos deu no dia de hoje, essa palavra de força, de saber que às vezes as situações difíceis nós ultrapassamos, mas que o anjo está ao nosso lado, é uma passagem que a gente tem que guardar no coração. E lembrar também, claro, do príncipe da milícia celeste de São Miguel Arcanjo. Hoje nós vamos rezar invocando a presença de São Miguel Arcanjo. Hoje a gente vai rezar clamando a proteção de São Miguel Arcanjo para que eu e você tenhamos força. Tenhamos força para enfrentar toda e qualquer situação. E agora é a hora da gente receber o nosso testemunho que a gente recebeu no dia de ontem,
Olha só, já uma pessoa que experimentou a graça desse encontro com o Padre Pio, uma graça muito grande desse encontro de aprendizado de ser filha espiritual do Padre Pio. É um testemunho divertido que a gente vai ouvir agora dessas graças que o Padre Pio já vai dando na nossa novena, na nossa série. Santo dia, irmãos, quero deixar o meu testemunho. Meu nome é Miriam e eu moro em Araçatuba, São Paulo. Na semana passada eu escutei o irmão Emanuel Maria relatando o testemunho e uma irmã que disse ao anjo da guarda dela para falar com o Padre Pio que a aceitasse como filha espiritual e que precisava de uma graça. Eu tomei posse disso na minha vida também. E eu estou há 3 dias fazendo isso também. Meu anjo da guarda, vá até o Padre Pio e diga-lhe que eu gostaria muito que ele me aceitasse como filha espiritual dele e que ele me ajude com um emprego fixo. Eu sou professora. Ontem à noite, quando eu me deitei, pedi mais uma vez que o meu anjo da guarda fosse novamente até o Padre Pio e renovasse o meu pedido. E hoje de manhã, ao voltar para casa, ainda dentro do carro, eu pedi: meu anjo da guarda, vai até o Padre Pio e diga a ele que eu lhe peço que me aceite como filha espiritual e que hoje me apareça esse emprego que eu tanto desejo. Que no dia de hoje eu seja chamada. Irmãos, eu acabei de pegar o meu celular e tinha uma mensagem para mim. Uma escola está me esperando para assumir as aulas de biologia. Ai, irmãos, que grande, imensa graça. Eu consegui as minhas tão sonhadas aulas e eu ainda fui aceita como filha espiritual do Padre Pio. Amém! Louvado seja Deus! Hashtag eu amo a Pompeia. Hashtag eu amo o Instituto Hesed. Hashtag eu amo meus irmãos que rezam comigo. Inventou um monte de hashtag. Sabe, irmãos, eu até guardei esse sorriso, porque nesse momento eu vi o céu sorrindo para mim também. É a Miriam, lá de Araçatuba, que partilha conosco esse testemunho de tanta alegria, tão divertido esse testemunho. Ela aceitou. Olha, mas o Padre Pio vai aceitando cada um de nós como filhos espirituais dele, mesmo que a gente não tenha ainda recebido a graça, porque ele está caprichando. Lembra quando a gente disse, Deus não demora, Deus capricha, e a intercessão do Padre Pio está lá caprichando para aquela graça vir ainda mais forte.